Fala, meu amigo, minha amiga advogada. Nesse episódio nós falamos sobre como utilizar a tecnologia, a inovação, todas aquelas coisas que você ouve de aplicação no direito, né? Novas ferramentas que você tem disponível para gerar mais negócio. Afinal, será que é possível utilizar essas tecnologias para que você no final prospecte mais clientes para o seu escritório? Entrevistamos um cara que é especialista no assunto e ele traz alguns insights super legais. Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast por aqui. Hoje temos um episódio especialíssimo aqui, porque falaremos daquilo que você que nos acompanha gosta de ouvir. Vamos falar de negócio, vamos falar de network. Estamos com um cara bom de network aqui. Vamos falar de tecnologia e inovação, porque os nossos dois convidados aqui falam muito sobre isso. Os caras manjam bacana, muito sobre esse tema. E a gente vai tentar cruzar, fazer um laço aqui entre tecnologia e inovação, tentando levar lá para negócio. No final, a gente vai tentar estrinchar um pouquinho, desmistificar um pouquinho essa questão de como a gente aplica a inovação e tecnologia. Estamos com um cara que manja bastante aqui sobre o assunto, eu vou apresentar ele daqui a pouquinho, para tentar fazer com que o seu escritório, obviamente, gere mais crescimento, você consiga, no final do dia, gerar mais clientes, gerar mais negócio e seguir, né, com a sua sociedade aí, certo? Para isso, a gente está aqui com os nossos parceiros da Zeno, Matheus Aguirre, que já está. Matheus, qual o número de podcast já está aqui? O sexto podcast? Sétimo? Que? Nossa, já tá no... Sério? Não, mas acho que tá por aí, cara. Não, já passou disso faz tempo. Cara. Então, puta, já passou mais ainda. Melhor ainda. No próximo eu trago esse número pra gente. Pode mandar o boleto. Você mandar o boletim pra você pagar. Vou gostar de ver essa conta aí. E estamos com o Rodrigo Deda aqui também, que ele é Head de Direito Digital e Nova Economia no Marins Bertoldi Advogados. Depois ele vai contar, né, como é ser Head de Direito Digital no escritório massa como o Marins Bertoldi. Já tive, inclusive, a satisfação de gravar lá com eles. Então, primeiro, Rodrigo, obrigado aí por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Legal. E estamos também com o Vitão. Eu e o Vitão fazendo a ponte aqui. Vamos tentar entender o que a gente pode aprender aqui com o Deda para vender mais, né? Para ensinar os nossos advogados. Estamos aqui para aprender, é isso aí. Bora lá. Boa. Ó, vou dar um contexto para você que não conhece muito a história do Rodrigo. Eu sei que ele é um cara humilde e não vai falar de toda a experiência dele. Ele é um advogado formado pela Federal, Head de Direito no escritório Marins Bertoldi, que tem mais de 100 advogados. Como é que está hoje o quadro? Acho que são cerca de 80 advogados. Mas tem mais de 100 pessoas, então, isso, né? Acho que tem, Tinha 100, aí chegou o Head de Tecnologia, aí ele começou a enxugar o... Isso não aconteceu. A área é pequena ainda. Coordenador-geral de Inovação na OAB do Paraná, pós-graduado em Direito e Processo Civil também, mestre em Tecnologia e Sociedade. E eu vou parar nesse último tópico, depois ele vai contar pra gente. Ele é doutorando em Engenharia de Software. Então, uma habilidade totalmente complementar aí, né? E não tão comum na área do direito. Então, Rodrigão, primeira coisa que eu vou te perguntar aqui, para quem ficou curioso. O que faz um Head de Direito Digital e Nova Economia num escritório grande como o Marins Bertoldi, tão respeitado? Como é que é a tua função? O que você acorda e faz o quê? Bom, a gente faz bastante reunião sempre. O advogado gosta de uma reunião. Mas, tirando a brincadeira, existem temas que são nativos do direito digital, como a questão de proteção de dados, e existem temas que são conexos, né? Direito digital, se a gente for... vou falar uma provocação bem séria para os advogados agora, direito digital não existe. Porque a tecnologia está em todos os ramos do direito. E ela vai trazer problemas novos e vai ressignificar velhos problemas. Então, no caso do meu trabalho, muito sim com proteção de dados, porque é algo que o mercado demanda muito. Né? As ações com relação à violação de dados começam a aparecer. Então, a gente tem um time muito grande lá de contencioso, muito forte. Né? Então, a gente trabalha muito em conjunto. E você vai trabalhar muito em conjunto também com essas questões de direito empresarial. Né? Muito no nosso escritório, muito é conectado com o direito empresarial mesmo. É claro que às vezes você vai ter alguns temas que aparecem e que assim, não são frequentes, que tem a ver com tokenização de ativos, que tem a ver com as novas tecnologias surgindo, né? Então, eventualmente, inteligência artificial, alguma coisa, mas muito vai ser assim de coisas que a gente já... que a tecnologia aparece e que traz uma nova complexidade. Olhando você falar, me parece que você é aquela referência quando o assunto é inovação, né? Tecnologia, tipo, surgiu um cliente aqui falando de tokenização. E o advogado, meu Deus, cara, como é que eu ajudo ele? Chama o Rodrigo, que o Rodrigo sabe. Que veja, assim, o que aconteceu na minha trajetória, né? Eu trabalhei muito com startup e startup em crescimento, ainda trabalho, né? E isso, qual que é o problema da startup? Ela sempre ela te demanda novos problemas, porque ela traz uma visão que vai impactar em alguma coisa e que muitas vezes não foi pensado ainda. E principalmente quando a gente está falando de plataformas. Geralmente, né, o direito brasileiro e os tribunais superiores, eles trabalharam sempre muito bem as questões com relação a plataformas. Isso
muito antes da gente falar nesse termo, as decisões que vinham do STJ, elas já intuíam muito bem o conceito. Então, eu digo para vocês que, do ponto de vista dos tribunais superiores, a gente tem uma boa visão sobre esse tipo de coisa. E aí a complexidade se torna muito como para você entender as relações contratuais. Né? Você tem já precedentes interessantes, você tem o Marco Civil da Internet que traz aí um regramento bom, e você tem também agora a Lei Geral de Proteção de Dados, e provavelmente nós teremos um novo diploma que vai ser muito importante para os próximos anos, que é o marco legal da inteligência artificial. Né? O projeto que foi aprovado na Câmara é muito ruim, mas tem uma comissão de juristas no Senado, foi feita uma audiência pública e provavelmente eu tenho muita esperança que esse projeto vai ser muito bom. Então, assim, a gente vê a gente que está nessa trajetória do direito digital, a gente vê novas questões e vê velhas questões também com novos interesses. Por exemplo, a gente está falando em startup, né? A gente também está falando que startups, elas hoje em dia, elas recebem bastante investimento. Você ainda tem startups recebendo muito investimento, principalmente aquelas que já têm cliente, já estão fazendo um negócio e que têm bons times, né? E essas startups, elas, tanto do lado do investidor quanto do lado da startup, necessitam de um modelo mental que faça sentido para aquele negócio. E, às vezes, na advocacia tradicional, você pode ter um pouco de dificuldade de pensar isso e, às vezes, até de linguagem, de como que você se conecta com o empreendedor e como se conecta com o dono do fundo, porque você pode advogar para os dois lados. Fato. E é difícil citar, inclusive, né? A gente gravou há um tempo, não lembro se você estava junto nessa, com como é que era o nome daquela advogada? Aquela referência em regulamentação. Também gravamos com a Adriana, acho que lá do Ebanks, também que falou um pouquinho em regulamentatório, mas teve uma outra que falou muito sobre criptomoedas, NFT. Daiane, manja muito e tal. E foi muito legal. Foi muito legal o podcast com ela. Fez a panelinha ali. E aí foi muito bacana pelo seguinte, né? Além de outras pessoas que já passaram por aqui, que já falaram sobre o tema. Porque nos parece assim, né? Que para você conseguir colocar isso dentro de um contrato, falando de maneira simples, e a relação entre o investidor e o próprio empreendedor, o advogado que não manja nada daquilo, ou ele vai usar uma linguagem completamente distante, aquilo não gera segurança nenhuma para ele, certo? Ou ele vai ser extremamente técnico a ponto de não viabilizar, às vezes, o próprio negócio, né? Como é que ele dá segurança de um software, de uma coisa que ele nem manja? E vai colocar aquilo, vai traduzir aquilo numa cláusula? Como? Essa é a pergunta, né? Então, por que eu pontuei isso? Quando a gente fala aqui de tecnologia, a gente sempre fica naquela percepção, né? E aí, Rodrigo, como é que isso se traduz em negócio? A gente já tem hoje, isso é um mercado, é palpável, a gente consegue fazer alguma coisa para esse cliente chegar, esse cliente está chegando, chega nos grandes escritórios, né? Como é que está isso na prática, que você percebe assim no mercado? É um desafio para todo advogado de qualquer área que for trabalhar com tecnologia, tá? Porque as questões, elas veja assim, você vai ter clientes de vários tamanhos, né? E independentemente do tamanho, os problemas são complexos, né? Esse é um tipo de cliente que é importante que os advogados que querem atuar com eles se aproximem de aceleradoras. Vários fazem isso aqui no Paraná, fora daqui, né? Mas se aproximem também não só do ponto de vista de networking, que é relevante, mas do ponto de vista de estudo. O que a gente vê hoje é muita gente querendo atuar nisso, falando, às vezes, coisas que são impróprias para o tipo de trabalho. E mesmo assim, tendo um conhecimento muito superficial, e quando a gente fala de blockchain, principalmente, essa realidade, né, de tokenização, a ponto de falar coisas anedóticas, assim, né? E daí se referir a notícias que nem sempre são exatamente o que ela se propõe dizer, né? A gente, por exemplo, está num momento de discutir muito tokenização de mercado imobiliário. Existem várias iniciativas dessas importantes, né, sérias, mas também existe muito barulho em cima disso. Então, assim, o que eu percebo do ponto de vista da conexão da tecnologia com o direito hoje é um grande barulho e pouca profundidade técnica. Sim. Posso até dar um exemplo disso. A gente, quando a gente fez o nosso primeiro investimento institucional mesmo da Bossa Nova, eu e todo mundo que é da equipe, metade do time é jurista, mas ninguém manja de direito de tecnologia ou direito de investimento. Então a gente falou, não, vamos contratar um advogado que entenda do assunto. Foi atrás de uma pessoa relativamente famosa aí no mercado.
Enfim, ele revisou o contrato, participou de uma reunião ou outra de negociação com a Bossa. Enfim, assinamos o contrato. Uns 3 meses depois, quando a gente já estava mais próximo, né, do fundo, que a gente foi lá para São Paulo conversar, o head jurídico, que foi responsável pela nossa contratação, veio conversar com a gente e falou, cara, é uma situação delicada, mas eu preciso falar para vocês trocarem de escritório de advocacia que está atendendo vocês. Porque, assim, aquele contrato, a gente, quando faz, já deixa algumas armadilhas pré-setadas para saber se vocês estão sendo bem assessorados ou não. E o teu escritório não, não detectou nenhuma, não colocou na mesa nenhuma negociação importante que deveria ter sido posta. Essas cláusulas a gente vai tirar, porque a gente não quer ferrar com vocês, mas detectamos esse problema. Tipo, cara, troquem de escritório urgentemente. E, cara, era o escritório, não era escritório, era um advogado, né, com daqueles escritório, com nome forte, assim, mas que, se vendia com um especialista nisso e deixou a gente totalmente na mão. Quando a gente mais precisava. Então, concordo 100% com isso. Eu já peguei contrato de investimento, já que você está falando nisso, né, de cláusulas abusivas e leoninas mesmo, para startups que eram um horror. Assim. Uma vez eu vi um contrato que era um mútuo conversível, né, em direitos, né, com relação ao negócio, que não era com a empresa, e sim com o empreendedor. Ou seja, ele ia pegar uma parte do empreendedor da vida. Ele ia pegar uma parte dos bens do empreendedor. Né? E uma série de possibilidade de tomada de decisão que colocava o investidor, que era perigoso para o investidor, colocava ele como administrador também. Né? Então, você afastava a ideia, a lógica normativa do investidor anjo. Né? Então, tem que ter muito cuidado nisso. Virava totalmente sócio. A representação decisão, é total, né? Com coisas de poder de veto, uma série de coisas. Né? O direito brasileiro tem algumas filigranas, e tem que entender um pouco dos tribunais. O que a gente percebe hoje, né, é claro que você pode ser um advogado somente consultivo, sem nunca ter passado pelo contencioso e ser um excelente advogado. Mas, geralmente, as pessoas que passaram pelo contencioso têm uma lógica, inclusive para negociação, que é um pouco mais vantajosa, eu diria. Ainda mais se entenderem, se estudarem análise de risco. Que é algo que, assim, para os advogados consultivos são essencial, entender da análise de risco, dentro de um ponto de vista mais moderno, com base em ISO mesmo. E para o advogado que vem do contencioso, traz uma vantagem adicional daí, sabe? Essa é uma visão que eu tenho. Outra coisa importante... dentro da ideia do barulho, né? Muita gente hoje, assim, o que a gente percebe? Existe o advogado brasileiro, isso não acontece em outros lugares do mundo, com essa agressividade. Ele entende, principalmente os grandes escritórios, que ele precisa ter uma presença digital muito forte, porque senão você some e tudo mais. Na verdade, quando a gente está falando de cliente, o que é relevante é o cliente ser bem atendido, né? Assim, não é uma coisa tão frequente, e isso, claro, acontece dos clientes virem por rede social, mas principalmente para os pequenos advogados, eu já trabalhei sozinho, já tive escritório também pequeno, é muito mais pelas relações que você cria. E as relações que você cria são relações de confiança. Então, antes de você ser um grande frisson de rede social, de ser aí um vencedor digital... Você tem que ser um cara... primeiro, ter um conhecimento técnico muito forte. Né? Isso leva tempo. Né? Leva tempo fora das redes sociais. E você tem que estabelecer uma rede de relações que transcenda o direito, com gente que confie em você, que entenda que você vai ser um bom advogado. Eu lembro que no início, quando eu comecei a advogar... E veja, assim, quando você... falou do meu currículo, você vê assim que eu fiz bastante coisa na vida, né? Eu sou inquieto. Eu lembro que tinha gente que queria me contratar porque porque eram meus amigos, gostavam de mim. Entendiam o trabalho, né? Não era porque eu estava em rede social, né? Na verdade, assim, o fato de eu estar em rede social veio muito depois das coisas que eu fiz, assim. E eu acredito nisso, que isso gera densidade, né? Se a gente quer que haja uma atração não só com relação assim, ao ambiente de negócio, mas uma atração também de prestígio, a gente precisa, antes de tudo, ser, para depois parecer. Claro. Eu sei que tem aquele TED famoso, finja e depois você vai ser. Gente, finja até tornar-se, né? Isso faz sentido dentro de uma lógica para pessoas um pouco inseguras. E faz sentido, e é importante. Claro. Porque às vezes também você não consegue ter a dimensão do que você é. Porque a dimensão do que você é também está na relação.
Claro. Tá? Mas você apostar em rede social como algo preponderante, do meu ponto de vista, é uma métrica de vaidade que vai te deixar possivelmente muito frustrado. A não ser que você vá ser um influencer mesmo, e daí dá certo, mas ser influencer é como ser jogador de futebol. Né? É como você pegar o cabelo da Nike, da Sorte, né? Que ela tem um fio de cabelo só, os pés voltados para dentro, e ela corre muito rápido. Né? Quem consegue captar aquele fio de cabelo tem fama e fortuna. É uma coisa muito... não é só de talento, é muito de sorte também, de estar no momento certo. Tem uma série de fatores, né? Outra coisa que eu acho importante, né? Veja, a gente às vezes se apega muito ao que... E principalmente da comunidade maker, porque é uma comunidade muito de fé de fazer coisas, super importante isso dos empreendedores. Mas eu fico muito com o pé atrás também com os mitos que os empreendedores de sucesso contam. Porque aquilo é uma narrativa que ele conta que faz sentido para ele, vendo do jeito que ele está enxergando. Claro. E nem sempre ele sabe realmente o porquê que ele deu certo. Tá? Gente, ter sucesso é uma coisa que a gente não sabe por que acontece. Não é, a gente até tem algumas noções, algumas coisas que a gente faz, tudo, mas é muito difícil você dizer, não, eu dei certo por isso. Não tem um padrão exato também, né? Você vai pegar o conjunto da obra e tentar destacar algumas coisas para colocar nessa narrativa. Vai deixar com certeza muita coisa de fora que fez parte dessa jornada para conseguir chegar ali, né? Você é advogado ou advogada e quer explorar novas áreas de atuação no seu escritório ou fechar novos contratos dentro da sua área de atuação? E se eu te disser que você pode começar amanhã e os primeiros resultados vão aparecer antes de 29 dias? Se isso te interessa, fica comigo que eu vou te contar como. A TreeMind desenvolveu uma metodologia extremamente ágil, que é capaz de dar start nas suas campanhas em apenas um dia. E o melhor, sem se preocupar com a criação de um site. Iniciando uma campanha, você recebe gratuitamente uma landing page de alta conversão. Tudo o que você precisa fazer é escolher entre uma de nossas landing pages, definir seu orçamento e escolher o tempo pelo qual você quer anunciar. Tendo isso feito, sua campanha vai pro ar em 24 horas. Se você ficou interessado e quer fazer um teste gratuito de 30 dias, clique em Saiba Mais e fale com um de nossos especialistas. Exatamente, Matheus. Sabe? Assim, então a gente tem que tomar um cuidado, principalmente com grandes empreendedores de sucesso. Né? Claro, isso não descarta que a experiência dele seja relevante para nós. Pelo contrário, nós temos que ouvi-los. Mas a gente tem que ter um pé atrás para as narrativas que beiram ao delírio, às vezes, sabe? O cara, assim, que fez o mundo acontecer do nada. Às vezes as coisas não são bem assim. Né? E por que eu digo isso? Porque senão a gente acaba indo para caminhos de ficar repetindo o quê? Roupa, jeito. Toda palestra agora que se faz tem que ser um TED. Tipo, gente, as pessoas, talvez a história que eu tenho para contar não seja tão interessante para um TED, né? Talvez seja uma aula mesmo, ou talvez seja só dicas, enfim. Mas eu acho que a gente tem que... acho que está no momento da gente quebrar os padrões de um certo tipo de cultura delirante, assim, cosmética, muito mais estética do que ética. Claro. E voltar a querer colocar o pé no chão e começar a fazer as coisas mais simples mesmo. Que perde-se um pouco de autenticidade, né? Acho que o que você está trazendo é animal, assim, porque eu concordo perfeitamente. Você acaba seguindo muito o que o outro está fazendo. Às vezes aqui a gente comenta muito sobre isso, né? Fala, olha, a opinião dos outros é muito boa para que você possa, a partir do aprendizado deles, construir a sua própria e não seguir aquela que foi dada a você, né? É melhor você, colhi, ok, obrigado pelo teu feedback, bacana, agora eu penso isso aqui. É tipo consultar médico, né? Você fala, eu acho que eu não tenho essa... Vai em outro, provavelmente você vai encontrar algum médico que fale aquilo que você quer ouvir. E aí você sai com a tua definição, né? Vai com o teu pensamento. Agora, tem um ponto que você trouxe ali que eu queria destacar, que você falou no começo, e eu acho que é muito válido, a gente já falou alguns momentos, a gente brinca aqui nos bastidores, tem muita essa brincadeira, tá, Rodrigo? Do chato da LGPD, né? Porque teve um momento da advocacia que, cara, todo mundo foi para a LGPD, né? Agora LGPD. E aí ficaram alguns pelo caminho, que a gente brinca que, os caras, sei lá, esqueceu a identidade na mesa e fala, olha, LGPD. Então, tudo ele acaba trazendo essa questão. Mas, trazendo para o viés de negócio, eu brinquei aqui para fazer a pergunta para ti. O que você viu na prática em termos de negócio da LGPD? Porque a gente sempre brincou aqui, falou sobre aquilo ter se transformado, a gente tentou para vários escritórios prospectar, fazer ações e tal, e foi frustrante. Só que os grandes escritórios, já entrevistei alguns aqui, continuam muito bem em LGPD, continuam fazendo grandes negócios, inclusive como porta de entrada para outros grandes negócios que a LGPD traz. No final, ele nem vende LGPD, vende uma outra solução que é muito mais interessante e muito mais usual para aquela empresa. Como é que está isso na prática? O que você viu da LGPD? Como é que foi para você? O primeiro que assim, de novo, o digital é importante para o todo do negócio empresarial. Sim.
né? Isso faz toda a diferença porque você não vai fazer só o digital. Sim. Você vai fazer a parte tributária, você vai fazer a parte societária, você vai fazer a parte de contratos, você vai fazer o contencioso. Então ele é uma porta de entrada muito importante para o direito digital, para o direito empresarial. É assim que eu vejo, né? Legal. Ponta da lança ali. A ponta da lança, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, né? Eu dou aula de direito digital hoje na Unicuritiba, né? Que eu não sou um professor, eu sou um advogado que dá aulas, né? Minha viés é que eles saiam de lá sabendo operar, né? Claro, com as limitações que eu tenho, mas também com aquilo que eu vejo na prática e que pode ser útil para eles fazerem. Então, essa é a sacada. Quando a gente está falando de LGPD, você tem... É um mundo, porque você tem empresas que já fizeram, e muitas as grandes empresas fizeram. Você tem empresas que têm um termo de uso, que foi copiado do site, não tem nada a ver com o que ela faz. Isso existe. E ela não tem nada dos outros documentos, né? Ela disse que fez, a LGPD não fez nada. Sim. Então, assim, você tem esse negócio também. Fora dos grandes centros, a maior parte tem muita gente que não fez e que está se preocupando porque tem valores astronômicos e que, assim, você tem... O que acontece com a LGPD é que você tem riscos diferentes para cada tipo de empresa. Eu tenho uma palestra que eu dou geralmente, porque como eu trabalho no meu doutorado com análise de risco de conformidade legal para startups criarem software, né, eu sempre tenho uma visão assim da questão da alta criticidade, de quando que você tem alta criticidade e por que você tem que fazer algo. Porque Sim. provavelmente você vai perder muito dinheiro se você não fizer, Sim. ou então você pode conseguir ter ganhos, inclusive colaterais, que você não imaginava. Então, a LGPD, sim, ela é um chavão, mas ela ainda, para algumas coisas, ela vai servir muito bem, né? Outra coisa importante, nós estamos entrando num outro momento. Só tem um ponto que eu queria trazer ali para ti, que acho que é interessante para complementar, é que o brasileiro ele ainda tende a agir um pouco mais pela dor, né? Então, isso aí não dá problema e tal, né? E a gente acaba desfrutando do benefício da ignorância, né? Não, isso aí é tranquilo, não tem problema. Daí quando a água bate na bunda, né? Vamos contratar, vamos resolver. Né? Mais ou menos na área médica, assim também. Minha esposa trabalha na área de medicina, então ela fala que eu deveria fazer um cursinho em algum momento para entender o básico de contaminação e tal. A gente tá com um bebê novo em casa. Eu falo assim, prefiro viver o benefício da ignorância. Que se eu souber tudo isso aqui, eu vou ficar muito louco, muito preocupado demais. Então me parece que a LGPD caminha um pouco para isso também, né? Assim, o que é importante, né? Assim, a gente entender que tem um novo momento, né? A partir de outubro pode ser... É muito provável que seja possível já a NPD fazer suas multas. Mas o grande problema não é a NPD hoje. O grande problema é o Poder Judiciário. Claro. Né? Você tem questões de indenização, você tem o Ministério Público atuando, você tem as questões trabalhistas, né? Já houve reversão de justa causa. Então, assim, você tem uma série de coisas que você tem que entender o risco. Quantos funcionários a empresa tem? Né? Ela tem muito cliente pessoa física, ela tem consumidor, você vai tendo vários riscos. Os dados são de alta criticidade ou de grande sensibilidade, dados sensíveis. Então você vai ter aqui uma série de coisas. Utiliza a inteligência artificial, algum tipo... Eu gosto de chamar de machine learning, não inteligência artificial, porque dá uma ideia errada da tecnologia. Então você tem outro tipo de problema. Mas a gente está entrando num momento agora que as empresas que fizeram, principalmente aquelas que fizeram em 2020 já os seus programas de conformidade, estão começando a pensar em como eles vão auditar o que fizeram, os processos continuam, né? Então você, na verdade, vai ter uma preocupação sempre. E mais, você tem as violações de dados, que elas acontecem, né? E aí, assim, as empresas que já têm os seus planos de gestão de incidentes conseguem tomar decisões melhores que aquelas não têm. E você tem os dois tipos de empresa. Você tem o cliente que vem, às vezes, desesperado e com razão e com muita seriedade. E você tem o cliente que já conseguiu tomar algumas decisões para resolver algumas das questões, mas precisa do teu auxílio para você continuar um processo. Então, o LGPD vai ser um processo, sabe? É claro que, assim... muito do misticismo que teve sobre ela saiu. E a gente vai ter um momento agora de alguns tipos de visões estarem se tornando mais concretas. Claro. Sabe? Com relação a marketing, principalmente, eu acho que no início a lei foi muito mal lida em relação a marketing, né? Havia tudo não podia, e também não é assim, né? A lei garante a livre iniciativa, a inovação, né? Então, como é que a gente tem que equalizar isso e, é claro, com o principal ator, que é o titular do dado, né? Claro. O cerne da lei é proteger as pessoas. Sim. Mas como que a gente pega e torna todos esses bens jurídicos tutelados de uma maneira
que a gente consiga ter uma economia funcional, né? Sim. Não, muito legal, muito legal. A gente viveu momentos aqui de muito escritório nos procurando e tentando prospectar cliente a partir disso. Então, vivemos aquela onda mesmo de LGPD. E eu lembro de uma ocasião em que eu, acompanhando um grupo de CEOs de startups aqui de Curitiba, até várias startups bastante relevantes, assim, e eu vi algumas mensagens que eles falam sobre LGPD. Como é que tá lá na tua startup? Como é que tá na tua? E aí o que eu percebi, assim, que tava muito mais descendo lá de cima para baixo, e não de baixo para cima, né? Então, o que era lá de cima para baixo? Os fundos, né, que tinham aportado, um bossa da vida, falou, o seguinte, regulamenta aí. Ah, mas não quero saber, entendeu? A gente não tem por que criar este risco, que é mais ou menos o que você trouxe agora, né? Para que eu vou ficar correndo esse risco? Estou com 300 startups aqui no meu portfólio, não vou fazer porque eu vou economizar, né, X, enfim, tem o que fazer. Então faz e acabou. Então veio uma ordem lá de cima e aí elas se regulamentaram. E a gente começou a observar que aquelas pesquisas, a forma de pesquisa do LGPD estava muito ainda embrionário, assim, né? As pessoas que estavam procurando, porque a gente fica cruzando informações, estavam muito embrionário. Então o que aconteceu no final do dia, que a gente percebeu? As grandes contrataram, e quando uma grande vai contratar, obviamente, né, ela não corre muito risco. Eu falo, puta, não vou pegar o Zezinho, né, que acabou de montar o escritório, vou pegar um escritório renomado, porque eu sei que se der alguma coisa eu tô carimbado aqui, já que é justamente para mitigar risco, né? Exatamente, para que eu vou fazer esse movimento? E a gente percebeu que isso, separou bem o mercado, né? Então o mercado continua sendo um mercado muito bom, mas separou. Os aventureiros, vamos colocar assim, aqueles que acharam que ia ser mais fácil, acabaram saindo. E só abrir um parênteses rápido, eu lembro de uma situação que umas 3 pessoas diferentes, isso que mais me chamou a atenção, que não são do direito, que eram pessoas, assim, sabe aquele cara que tem procurando uma bala de prata? Ele me chamava assim, falou, cara, tô com uma ideia maravilhosa, você vai gostar. Queria te chamar para ser sócio. Daí quando ele chegava, parecia aqueles vendedores de marketing multinível, assim, sabe? Cara, LGPD. Vai sair aqui agora a lei, todo mundo vai ter que regulamentar. Umas 3 pessoas diferentes. Eu falei, cara, mas o que você entende sobre... Não, fiz um curso ali, não sei o quê. Eu falei, cara, não vou, obrigado, legal. Né? Mas eu vi assim, um troço acontecendo de uma maneira bizarra, assim, né? Sim. Cara, e isso rola com a gente, porque a gente pega o advogado autônomo, né? Esse é o nosso perfil, pequeno advogado. Tem de pessoa física. E aí, volta e meia, a gente faz ali tem uma metodologia de fazer o plano de carreira. Daí, cara, o que você está focando? Para onde é que você vai? Às vezes numa pós-graduação em LGPD ou em direito digital. Cara, mas você não atende pessoa física? Esse não é o teu foco? Você, tipo, não, porque eu vou, enfim, vai crescer, não sei o quê. Tipo, agora melhorou, mas assim, 2020, 2021, era a pós-graduação que mais aparecia pra gente, de pessoas que nunca atuaram na área, não atuam em empresarial, não tem nenhuma relação com isso e nem querem atuar com direito trabalhista. Feito manada, mas eles achavam que ia ter uma prata, né, uma bala de prata ali que ele ia poder prospectar depois. Para as startups, ou mesmo empresas de base tecnológica, né, média ou pequena, que vão ser compradas ou que vão receber investimento, geralmente no due diligence já se pede para entender pelo menos os riscos, né? Não você vê o todo, mas quais são o nível de risco com relação à proteção de dados. E não só isso, né? A gente percebe também que grandes clientes, quando as empresas são muito grandes, que vão pegar fornecimento de serviço com startups, eu já vi também pedir adequação ao LGPD, né? E então, isso... Dependendo do nível de negócio, né, vai ser exigido. Exato, né? Exato. Porque é o compliance, porque assim, quando a gente está falando LGPD, a gente está falando, na verdade, de compliance de proteção de dados, conformidade com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. É mais um compliance, né? Perfeito. E aí, assim, toda a cadeia tem que estar, toda a cadeia de suprimentos tem que estar em compliance. Então, por isso que grandes empresas, grandes players, geralmente eles buscam entender se os fornecedores deles estão em conformidade legal, né? Para você que gostou desse corte aqui, tenho certeza que você vai gostar do episódio completo, que a gente fala sobre esses assuntos e outros diversos durante uma conversa super bacana e fluida. O Rodrigo é um baita de um empreendedor, né, no direito, um cara que dá aula e que não é professor, que ele até mesmo se coloca como um advogado que dá aula, então ele traz ensinamentos práticos de quem também vivencia um pouco o mercado, então é muito bacana, tenho certeza que você vai gostar, não esquece, acessa pelo YouTube ou acessa pelo Instagram, acessa pelo Spotify, vai lá, TreeMindCast, você vai encontrar o nosso podcast, se inscreve, deixa o seu comentário, manda o seu feedback. Vou te convidar também para você consumir 2 vídeos que estão bombando por aqui. Um deles é sobre como captar clientes na advocacia com estratégias mais atualizadas e outro que a gente fala sobre as ferramentas, fala sobre Google Ads, Instagram, vai aparecer para você na tela, não esquece. Dê uma olhadinha nesses vídeos, depois deixa obviamente o seu feedback para a gente saber se está sendo útil para você. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.